Fala galera, tudo bem? Eu sou o Vini Weiner e sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Pergunte ao Vini, o nosso programa semanal em que eu respondo perguntas de vocês, dou algumas opiniões sobre futebol, conto mais dos bastidores do canal. Então, selecionei algumas perguntas para a edição desse sábado e queria começar esse vídeo já agradecendo a todos vocês pela maneira como vocês têm abraçado esse quadro novo. É um quadro onde a gente só conversa mesmo e a aceitação tá sendo muito boa. Vocês estão interagindo bastante, então só tenho a agradecer, tá bom? Vamos começar então com as perguntas do vídeo de hoje? A primeira pergunta foi feita pelo Rafael Gonçalves. Ele perguntou: acha que algum time grande será rebaixado esse ano? Rafael, muito obrigado pela sua pergunta. É algo que eu vinha me perguntando mesmo nesses primeiros jogos de Campeonato Brasileiro, porque o que acontece, mais no final de semana mesmo, que eu não gravo muito aqui pro canal, eu tenho mais tempo de poder ficar assistindo aos jogos. Então, sábado, geralmente, eu acabo que consigo assistir 2 jogos pelo menos. Domingo, dependendo dos horários, dá pra ver 2, 3 jogos também. E do que eu tenho visto, tem um time grande que tem me preocupado. Não só pelos resultados, tá? Os resultados estão sendo ruins, mas vejo um elenco bem limitado e o nível de jogo desse time tá muito ruim. Esse time é o Grêmio. Então, não tô dizendo aqui logo de cara que o Grêmio será rebaixado esse ano, mas é um time que eu acho que precisa tomar um cuidado mais do que redobrado. Agora, meio de semana, eles tomaram 4-1 do Mirassol, treinador caiu, mas você pega assim os jogos do Grêmio mesmo para você assistir, é um time muito limitado mesmo. Não apresenta nada. E não é à toa que o torcedor do gremista, em sua grande maioria, está revoltado com a fase do time. O primeiro jogo que eu vi do Grêmio no Brasileirão foi contra o Atlético Mineiro. Foi um jogo, se eu não me engano, num sábado à noite até. O Grêmio ganhou esse jogo, por incrível que pareça, foi 2-1. Mas o placar não foi condizente com o jogo, e se não me engano essa é até a única vitória do Grêmio no Brasileirão. O Grêmio, mesmo em casa, foi amassado pelo Atlético Mineiro. Se o Coelho, que é atacante do Galo, estava com o pé mais calibrado naquele dia, com 15 minutos estava 2-3-0. O Grêmio é um time que proporciona muita chance para os seus adversários, enfim, eu acho que tem um time bastante limitado. No longo prazo, você começar a perder jogo em casa, começar a tropeçar aqui e ali, vai complicar. Já não começou bem o campeonato. Tomou 4-1 do Mirassol, que é um time, com todo respeito, também muito limitado. E o elenco do Grêmio eu não consigo ver também tantas opções assim para melhorar esse nível de futebol. Então, se eu acho que algum time grande pode cair, acho. E acho que o Grêmio é um forte candidato se não se reforçar agora na janela de meio de ano e se não arrumar um treinador de bom nível. A próxima pergunta foi realizada pelo Ian Alves. Ele colocou: hoje, qual plataforma que você trabalha paga melhor? Ian, muito obrigado pela sua pergunta. De todas as plataformas que eu trabalho, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook, aqui me paga melhor é o YouTube. O TikTok vinha pagando muito bem, mas mais ou menos de uns 2, 3 meses pra cá, o RPM, que é quanto eles pagam a cada 1000 visualizações, o valor caiu bastante. Então o YouTube já era o número 1 e agora com essa queda do TikTok, ele é o número 1 mais do que nunca. Vamos agora com uma pergunta do Leandro M2. Ele perguntou: Vini, por que você acha que o Cruzeiro está jogando tão mal? Acha que eles ainda conseguem brigar por títulos? Me dá um salve. Então, Leandro, um salve para você. Obrigado pela sua pergunta. É o seguinte, eu acho que a questão do Cruzeiro foi um erro de planejamento. Erro de ter mantido o Fernando Diniz de uma temporada para outra, aí fizeram a pré-temporada com ele. Ele ajudou a escolher as contratações e logo no começo de 2025 ele é mandado embora, não faz muito sentido isso. Sem contar que boa parte das contratações do Cruzeiro, que todo mundo hypou, são jogadores que eles, beleza, têm as histórias deles em outros clubes, são jogadores que têm nome, mas se você pegar nos últimos tempos, eles vinham em baixa. Casos de Gabigol, Dudu, Cássio, Fagner, não são jogadores que, por exemplo, jogaram muito em 2024 e aí por isso o Cruzeiro contratou para 2025. São jogadores que já vinham mal 2023, 2024. O Cássio mesmo, ele era banco do Corinthians quando o Cruzeiro foi contratar. O Dudu mal jogou no Palmeiras depois que voltou da lesão de ligamento. O Abel não quis dar sequência para ele.
Gabigol, o Flamengo não quis dar pra ele mais do que 1 ano de contrato, ele pegou e pulou fora. Então assim, eu acho que esse é o grande problema de hoje o Cruzeiro tá mal. Apostou em muitos jogadores que já têm uma idade mais avançada e que já vinham em baixa. Aí você soma isso, o fato de você ter contratado um monte de jogador que também não vejo fazer a diferença no time e o Cruzeiro não consegue dar sequência em um trabalho. Aí você pega o Diniz, ele montou a base desse elenco, que é o elenco atual, foi mandado embora na 3ª rodada do Mineiro, e aí trazem o Leonardo Jardim, que cai de paraquedas num time que ele mesmo não montou, ainda precisa conhecer o time, dar sequência de jogo, então acho que esse é o grande fator para hoje o Cruzeiro não tá bem. Agora, pode brigar por títulos? Sendo bem sincero, acho difícil. O que o Cruzeiro tem pela frente na temporada? Brasileiro, tem a Copa do Brasil e tem a Sul-Americana. Na Sul-Americana vem mal pra caramba, perdeu os 2 primeiros jogos. No Brasileiro, não acho que o Cruzeiro vai ter força para brigar com o Palmeiras, um Flamengo, até um Internacional. Não acho que o Cruzeiro hoje seja melhor do que Corinthians, do que São Paulo, do que até o Atlético Mineiro. Então, sendo bem sincero, eu acho que não é uma temporada para o Cruzeiro pensar em título, não. Vamos agora com uma pergunta feita pelo Victor Moreira. Ele colocou: você acha que o Real tem que voltar com a formação de 2024 com 2 atacantes e 4 meias? Victor, grato pela sua pergunta. Eu acho que talvez esse nem seja o maior problema do Real Madrid, sabiam? Claro que você ter mais jogadores no meio campo ajuda você a se defender melhor. E nessa temporada, 2024-2025, o Real Madrid tem tomado muitos gols porque tem defendido mal. Agora, o único problema é quantos jogadores tem no meio campo? Acho que não. Real Madrid teve muitos problemas nessa temporada nas laterais, onde ficou vivendo de improvisações. Em muitos jogos da temporada, improvisou até o Tchouaméni como zagueiro, sendo que ele é volante, muito por conta de ter tido várias lesões, vários problemas e não ter contratado onde realmente precisava. Então, mais do que pensar nessa questão de voltar a jogar com 4 jogadores no meio campo, tem que pensar em suprir essas carências, ao menos eu enxergo assim. Agora eu vou trazer uma outra reflexão. Como você vai jogar com 4 jogadores no meio campo, sendo que, se você for jogar com 4 no meio campo e 2 atacantes, você vai ter que abrir mão de alguém do ataque. Quem que vai para o banco? O Rodrigo, o Mbappé ou o Vini Júnior? Se um desses for para o banco, vai aceitar a reserva ou vai querer ir embora do time? E outro, Mbappé provavelmente não vai para o banco, porque ele chegou nessa temporada. O Vini vai para o banco, sendo que ele foi o melhor jogador do Real Madrid na última temporada? Vai acabar, como sempre, espirrando no Rodrigo. Ele vai querer ficar no banco? Aí, tudo isso tem que ser levado em consideração. E outra, eu acho que mais do que pensar nessa formação, o maior erro do Real Madrid foi ter perdido o Toni Kroos e não ter contratado ninguém para a vaga dele, sendo que ele era um cara fundamental para o funcionamento do time. Vamos agora com uma pergunta feita pelo Igor Lucas. Ele colocou: Vini, já tentaram hackear teu canal? Como você se protege quanto a isso? Igor, pergunta interessante, selecionei porque é uma pergunta diferente. Na verdade, todo dia tentam hackear o meu canal, e acredito que não só o meu canal, mas o de outros criadores de conteúdo também. Por muitas vezes chegam e-mails falsos na minha caixa de e-mails, que é gente se passando pelo YouTube, se passando por falsos potenciais patrocinadores, justamente para tentar roubar dados, pegar dados e então conseguir hackear, que seja canal, celular, contas de rede social. Então eu pego e já nem abro, sabendo justamente que é essa a intenção. Agora, como eu me protejo quanto a isso? Hoje tem pessoas que são especializadas em blindagem de contas. Então, eu, por exemplo, contratei uma pessoa para blindar todas as minhas contas, para que, justamente, seja extremamente difícil alguém conseguir hackear tanto o canal quanto minhas outras redes sociais também. Você paga para essas pessoas blindarem suas contas, e é um investimento que vale muito a pena, porque se esse é o meu trabalho, pode ser o seu trabalho também. Então, você cuidar da segurança do seu trabalho é algo fundamental. Próxima pergunta foi feita pelo Guilherme Neves. Ele colocou: Vini, na sua visão, das seleções brasileiras das Copas de 2006 até 2022, qual chegou mais perto do Hexa? Sou teu fã. Guilherme, obrigado, tá? E fico feliz pelo carinho por você gostar do meu trabalho por aqui. Eu não vou falar tanto da seleção de 2006, porque em 2006 eu tinha 4 anos de idade. Então fica complicado eu falar de uma coisa que eu não vi. Posso falar das Copas de 2010 em diante. Das seleções que eu vi até agora, eu botava muita fé na seleção de 2010 porque ela fez uma campanha muito legal até chegar na Copa da África do Sul. Agora, tinha tantas chances de ser campeão? Tenho minhas dúvidas, porque
o ano de 2010 da Espanha foi muito especial e o time da Espanha também estava voando. Então, eu não acho que 2010 era a Copa que a gente tinha mais chance. 2014, apesar de a gente ter ido longe, chegando numa semifinal, pra mim, não tinha chance nenhuma de ser campeão jogando aquele futebol. E outra, ainda mais com muitos jogadores que faziam parte daquela seleção. O 7-1 foi a grande lição disso. Restam então para discussão as Copas de 2018 e de 2022. 2022, peguem aí depois, quando vocês tiverem tempo, os melhores momentos de Brasil e Croácia. Cara, é um pecado o Brasil ter sido eliminado para a Croácia. De verdade. O Brasil foi superior, criou várias chances, perdeu oportunidades 3 vezes cara a cara, se não me engano 2 do Neymar, uma do Paquetá. Então assim, 2022 o Brasil vinha muito forte mesmo. Agora, se seria campeão, é outra história. Porque antes ia ter que pegar a Argentina, que estava voando na Copa de 2022, e se chegasse na final ainda tinha a França, que estava voando também. Então não sei se 2022 era a melhor Copa para o Brasil. Com isso, a gente chega na de 2018. Para mim, dessas últimas Copas, era a que o Brasil tinha mais chance de ganhar. Primeiramente, o Brasil chegou na Copa de 2018 voando. Ninguém criticava o Tite na época, porque o time pegou a partir de 2016 e engrenou de uma tal forma que todo mundo acreditava no Hexa. Você pegava ali Gabriel Jesus voando, Felipe Coutinho voando, Neymar, Paulinho, Renato Augusto, Casemiro. A defesa estava bem montada ali com o Thiago Silva. O Miranda na época era o zagueiro titular, não era o Marquinhos. O Miranda estava voando também. E outra, se o Brasil passasse pela Bélgica, pegaria a França, que apesar de ter sido a campeã daquele ano, não estava jogando também um futebol assim glamuroso. Tanto que eles passaram da Bélgica com 1-0 num gol que foi de cabeça numa jogada de escanteio do Umtiti. Então não é como se a França tivesse pegado e passado o carro em todo mundo ao longo da campanha. Agora, eu acho que 2022, a França e a Argentina estavam realmente num outro nível. Mas na de 2018, o Brasil, se passasse da Bélgica, tinha condição de passar da França e aí pegaria na final a Croácia. Então assim, eu acho que 2018 era a que a gente esteve mais perto, mas vacilamos nas quartas de final contra a Bélgica, onde também, se vocês pegarem aí depois os melhores momentos, o Brasil foi bem superior. Mas é aquilo, Copa é detalhe, vacilou, tá fora. Temos agora uma pergunta que foi feita pelo Antônio Leandro. Ele colocou: boa tarde, Vini, gosto dos teus vídeos. Você acha que o PSG pode ganhar a Champions esse ano? Antônio, obrigado pela sua pergunta, tá? Fico feliz também que você curta os vídeos, um abraço pra você. Eu acho que o PSG pode ganhar sim. Não seria o meu favorito, eu acho que o Barça, a Inter e o Arsenal estão um passinho à frente do PSG. Primeiro, o Arsenal, que é quem vai pegar o PSG, eu acho que é mais sólido defensivamente do que o PSG. Sem contar que eles vêm com a moral elevada pelo fato de terem eliminado o Real Madrid. O Barça e a Inter, que vem do outro lado da chave, são dois excelentes times, a Inter muito organizada, o Barça com grandes destaques individuais, e eles já têm tradição dentro da competição. Isso conta muito. Agora, o PSG tem chance? É claro que tem, porque esse é o melhor PSG desses últimos anos. Rende muito mais, joga muito melhor do que o PSG das estrelas, do Messi, do Neymar, do Mbappé, do Ibrahimovic. Então, chance? É claro que tem. Eu tô citando mais uma questão de favoritismo, que no fim é o que não entra em campo. Mas com o futebol que o PSG tem jogado nessa temporada, tiraram o Liverpool, que era um dos favoritos, na minha opinião, é óbvio que eles têm chances. É um time que pode vir e vai vir muito forte. A última pergunta do vídeo foi feita pelo William de Ávila, que sempre acompanha o canal nas redes sociais e nas lives aqui também. Então um abraço pra você. Ele colocou: e aí, Vini, beleza? Neymar lesionado de novo. Aumenta a chance de uma precoce aposentadoria ou não? William, muito obrigado, tá, pela pergunta. Eu acho que tá mais do que claro que as chances do Neymar se aposentar precocemente são extremamente altas. E vou mais além, tá? Se a Copa do Mundo não fosse em 2026, no caso no ano que vem, se ela fosse mais distante, talvez o Neymar se aposentasse até mesmo agora. Talvez já tivesse se aposentado. Porque a sequência do Neymar ela é muito ruim. Ele tem aí praticamente 5, 6 temporadas que ele não consegue fazer 30 jogos na temporada. São muitas lesões, são muitas polêmicas, o que acaba também afetando o psicológico do jogador. E imaginem, toda hora ele se machuca, começa a se recuperar, volta, já vai e machuca de novo. Então, mais do que hoje o Neymar não estar apto fisicamente, a questão psicológica também tem um peso gigantesco dentro disso. Então, eu falo com tranquilidade que o Neymar, com todos esses problemas que está tendo, o único objetivo, a única coisa que faz ele ainda jogar futebol é a Copa do ano que vem.
Passando a Copa, grandes chances, gigantescas chances de ele parar. O Neymar aqui no futebol brasileiro, é óbvio que ele é o jogador que tem a maior fanbase. Só que a fanbase do Neymar, eles acreditam em coisas que não são reais. O Neymar, querendo ou não, ele é um jogador que hoje a gente sempre vai ficar vivendo de e se ele fizesse tal coisa, e se ele tivesse feito tal coisa. E não dá pra ser assim, a gente tem que falar do que a gente tá vendo. E hoje o Neymar é um jogador que ele tem muita qualidade, mas infelizmente ele não consegue estar em campo. Então eu fico até surpreso quando eu vejo pessoas especulando o Neymar voltar pra Europa, pessoas falando que o Neymar ainda tem que ser o cara da seleção brasileira, que o Neymar ainda teria futebol pra jogar no Barcelona hoje em dia. Não é verdade. Eu acho que ele ainda tem relevância na seleção brasileira pela qualidade que ele tem e pela liderança. Mas a gente pensar, por exemplo, na próxima Copa do Mundo, com o Neymar ainda sendo o nosso principal jogador, talvez seja um erro. Porque como você vai me garantir que ele vai chegar na próxima Copa do Mundo e vai estar 100% fisicamente? Então assim, eu acho que a chance de ele se aposentar precocemente é absurda. Como eu disse, só a Copa do Mundo deve manter o Neymar ainda querendo jogar futebol. Porque se não fosse pela Copa, ele já teria parado. É muita lesão, aí ele pega uma lesão que ele teve grave de ligamento, fica um ano parado, quando volta machuca de novo. Isso vai cansando o cara também, é óbvio. Sem contar que pelo fato do Neymar ser praticamente uma celebridade, muito famoso, tudo que o cara faz fora de campo também repercute. Então isso vai causando também um desgaste psicológico muito grande. Tudo que ele faz vira polêmica. E eu tô citando essa questão de ele provavelmente se aposentar precocemente e não falo isso feliz não, porque é um jogador que eu sempre gostei de ver jogar, sempre foi diferente. Já falei pra vocês que não vejo ninguém ainda com potencial, com caixa mesmo pra substituir ele em termos de protagonismo na seleção brasileira. Então, total decepção, até por tudo que a gente esperava pro Neymar, quando ele apareceu no Santos, começou a voar, depois arrebentou no Barcelona. Eu fico chateado de ver que com 33 anos, o corpo dele já vai dando sinais que talvez não dê mais. Uma pena mesmo. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários suas opiniões sobre as perguntas que eu respondi nesse vídeo, e você pode colocar a sua pergunta aqui nos comentários também, pensando no Pergunte ao Vini da semana que vem. Eu pego alguns comentários, algumas perguntas do vídeo e pego também da galera que manda lá no meu Instagram, @ViniVainerCanalReserva. Então galera, esse foi o Pergunte ao Vini desse sábado. Espero profundamente que vocês tenham curtido. Se tiver gostado, deixa o like, se inscreva, compartilhe e é isso, tamo junto. Até amanhã e até o próximo vídeo. Lembrando que amanhã eu vou fazer um vídeo contando sobre o que aconteceu com o Sidão e com a Globo depois da polêmica do prêmio craque do jogo. Garanto que vocês vão curtir. Então é isso, Vini Vainer aqui, valeu, falou e fui!